Recording in progress. A gente vai começar pelo Fundamental 1, tá, gente? Depois a gente vai para a Educação Infantil. Deixa eu achar aqui. Qual que é qual? Deu, achei. Let's start. Oi, boa noite. Oi, Shirley, tudo bem? Tudo jóia. Você? Tudo bem, graças a Deus. Não sei, a gente consegue percorrer nessas 2 horas todas essas aulas, só que não vai dar para ter uma profundidade, né? Vai ter que ser uma coisa meio assim, direto ao ponto, né? Meio objetiva. Meio não, bem objetiva, né? Então, depois... a gente vai para a educação infantil. A gente começa aqui no Fundamental 1. Pedir para as atividades ficarem com início, meio e fim, com sentido. Eu dividi ela em projetos, tá? O projeto número 1 é o Reizinho Mandão, o que é mesmo da autora, da Ruth Rocha, tá? Há um tempo atrás, eu escrevi para a Ruth Rocha perguntando se a gente podia, eu e a minha professora que trabalhava comigo, podia fazer uma versão em inglês, citando o nome dela. Ela deu a autorização dela. E, na verdade, ficou bem uma versão, não é uma versão, não é uma tradução literal, é apenas uma versão do Reizinho Mandão, né? E aí, eu guardei esse papel e eu nunca tinha liberado ele. Aí, depois, mais tarde, eu enviei de novo, me comuniquei de novo com ela, falo com ela pelo Facebook, dizendo se eu podia pegar a minha versão e distribuir para os professores. Aí eu nunca cobrei, né? Sempre foi uma versão gratuita. Então, o projeto número 1 tem a ver com o Reizinho Mandão, com a história do Reizinho Mandão, né? E aí os conteúdos relacionados são esses aqui. Family, feelings, behavior, rules, né? Então, assim, na história do Reizinho Mandão, a gente não tem muita opção. Não existe outra versão em inglês do Reizinho Mandão, não, porque ela não autorizou, porque ela é super acessível, assim. Mas eu nunca achei, nunca vi. E quem fez essa versão, não fui eu, tá, gente? Só foi a professora que trabalhava comigo. Então, eu deixei aqui para vocês fazerem o download, ó, porque ele é gratuito, tá? Então, escrito pela Ruth Rocha, adaptado pela Rochelle, que foi a professora que trabalhou comigo, e eu só fiz meramente o design. Eu só fiz o design no Canva, mais nada. Mas ela escreveu de um jeito tão legal, que, assim, vale a pena trabalhar com o Reizinho Mandão. E se o professor tiver um professor parceiro, se tiver numa escola bilíngue, ou se dá bem com um professor de português, o legal é... pedir para que a professora conte a versão na língua portuguesa. Então, vocês clicando aqui, vocês podem baixar, tá? Então, imprima o PDF, passa no telão, faz como vocês quiserem, né? E aí eu falei da professora parceira para contar o original em português, reforçar a ideia do livro com os alunos sobre ser mandão, intransigente, autoritário e acabar sozinho, né? Que é o que acontece com o Reizinho Mandão. E aí, eu sugiro aqui que aproveitar esse momento para fazer as regrinhas com os alunos da turma, porque mesmo que eles tenham as regras em português, é importante que a gente faça as nossas também em inglês, tá? Aula 2, retomando a história. Retoma a história, reforça as palavras, né? Daí eu botei assim, brinque de Reizinho Mandão. Dividi a turma em 2 grupos distintos e fazer eles criarem leis estapafúrdias, né? Dentro da possibilidade do vocabulário deles, né? Proibido usar a cor azul, por exemplo. Coisas que são possíveis para o vocabulário deles. Considerando que as leis são no modo imperativo, é mais tranquilo. Fazer leis muito elaboradas, é só usar o que eles sabem. Se eles já aprenderam roupas, dá para usar roupas. Se eles aprenderam comida, dá para dizer proibido comer pudim na sexta-feira. Coisas desse tipo. Após a produção
faça cada grupo apresentar, né, para a turma. Essa é a 2. Depois a 3. Retomando a história novamente. Selecione um grupo de alunos para recontar a história utilizando as imagens do livro, né? Faça o seguinte vídeo e comente com eles fazendo um link com a aula anterior. Eu não posso abrir os vídeos, gente, porque o YouTube, depois quando eu subo essa gravação para o YouTube, para as pessoas que pagaram e querem para ver a gravação, depois que eu subo para o YouTube, ele me derruba se eu faço qualquer vídeo ou qualquer áudio. Mas eu vou comentar. Esse vídeo em especial é sobre as leis absurdas que tem no mundo inteiro, tá? Dá para passar o vídeo para eles, para rir mesmo, né? Comente o vídeo, estimule os alunos a criar um script para realizar um vídeo ou um teatro, para apresentar algumas das opções abaixo. Vocês podem fazer teatro, vídeo, jornal de notícias e curta-metragem, né? O jornal seria o mais prático, porque daí eles podem passar a notícia daquela lei que eles inventaram. Olha, atenção, pessoal, a partir de segunda-feira não pode mais comer pudim na sexta-feira. Essas coisas assim. Gente, eles amam essas maluquices, né? Vocês sabem como é que são as crianças. Aula 4. Ensaiando a história. Colete junto às famílias roupas adequadas para a gravação, né? Um ensaio do quadro que vocês decidiram desenvolver, seja teatro, vídeo, jornal ou curta-metragem. Defina os personagens junto com os alunos, não force. Eu acho, como o Fundamental 1, eu acho pesado a gente forçar eles a participar. Então, de repente, um pode ficar ali de contra-regra, o outro pode ficar segurando a câmera, o outro pode ficar de ajudante, porque quando a gente força ali no Fundamental 1, eles tendem a bloquear, né? Então, é importante que a gente não force, que a gente deixe a coisa mais... sinta o aluno para ver o que ele vai desenvolver. Tem aqueles alunos que dizem, eu não quero, mas estão loucos para apresentar, né? E tem aqueles que se travam mesmo. Ensaie com os alunos até eles se sentirem seguros, crie uma arte para apresentação junto com os alunos e um convite definindo dia e horário para apresentação, né? Faça um convite para a comunidade para o dia da apresentação deles, né? E aí, na aula 5, seria a apresentação desse teatro, ou se for teatro presencial, se for online, passa o vídeo, né? E tranquilo isso, porque eu já fiz isso no Dia das Mães, tem que pensar alguma coisa dos pais, né? No Dia das Mães, a atriz que eu contratei, ela fez o vídeo, deixou pronto, e eu apresentei o vídeo no Dia das Mães aqui no Zoom mesmo. E, tipo, não deu treta nenhuma. Todo mundo curtiu, todo mundo gostou, a gente conversou um pouquinho, riu. E, ó, Zé Fini, tchau, adeus. Foi uns 40 minutos de Zoom só. E todo mundo gostou. Tipo, ninguém se importou de assistir um vídeo pelo Zoom, entendeu? Todo mundo curtiu. Aí eu botei aqui, né, para apresentar para a comunidade escolar, porque sempre vai ser mais interessante os alunos apresentando para alguém do que apresentar para o professor, né? Só para o professor, qual é a graça? O projeto 2 é para trabalhar aí do autorretrato a selfie. Lembrando que esses projetos, assim como o Reizinho Mandão, eu tenho que conhecer a minha turma, né, gente? Por exemplo, assim, ó, é adequado isso aqui para o primeiro ano, é adequado para o segundo, é adequado para o terceiro. Eles estão no momento que eles precisam entender mais sobre o que é o Reizinho Mandão. Esse do autorretrato a selfie, eu acho que ele está mais ali para o final do Fundamental 1 do que para o começo, tá? Mas, esse é o meu ponto de vista. Vai que vocês acham que a turma de vocês de terceiro ano é muito adulta, é muito madura para a idade, tranquilo, entendeu? Vai do que o professor conhece o aluno, tá? Então, do autorretrato a selfie, conteúdos relacionados. Então, eu, né, sentimentos, arte e physical description. Então, aula 1, a selfie. Pergunte aos alunos para que serve a câmera frontal do celular. Vá conversando com eles, perguntando se a selfie é uma coisa nova ou antiga. É bem interessante esse diálogo inicial. Se os alunos de vocês não têm fluência, gente, não se preocupem. Falem em português, porque a gente tem que introduzir o assunto de uma forma que envolva eles, né? Se na tua escola te permitem falar em português, fala em português, né? Ou senão vai te restar fazer gestos assim, what is it? Quer dizer, nem sei que aqui a câmera acho que é, what is it, people? What is it? Aí vai ter que
fazer mais, mostrar mais, pegar o seu celular e mostrar. Pergunte a eles como as pessoas faziam selfie antes do celular e da máquina fotográfica. Gente, isso aqui é uma... né? Eu me arrependo até hoje de não ter escrito as respostas dos meus alunos, né? De ter só escutado, porque assim, ó, eles começam a viajar na maionese legal, né? Vá registrando as respostas no aluno do quadro. Por isso que eu botei aí. Mostre o vídeo a seguir. Esse vídeo é bem legal, tá? Que é a evolução da selfie, o nome. E é esse menino aqui falando. E o menino fala bem assim, acessível. E é um menino. Sempre que alguém mais próximo da minha idade, a minha tendência é prestar mais atenção. Por isso que eu coloquei esse vídeo, né? Porque o menino falando da história da selfie. Bem bacana, bem legal. Da evolução da selfie. Na aula 2, o autorretrato. Inicia a aula falando sobre os autorretratos e vai mostrando as seguintes imagens do Google Arts and Culture. Esse eu posso mostrar, porque o Google não me derruba. Ó, eu fui lá no Google Arts and Culture e peguei self-portrait. A gente tem 214 histórias de self-portrait. Ó, exposição online. Aqui tem 4.076 itens relacionados a self-portrait. Tá? Então, assim, procurem coisas que não... Às vezes, algumas são mais agressivas, assim, que nem essa da Frida Kahlo. Não que eu acho agressivo, mas o impacto que tem nos alunos, às vezes, não é positivo, né? Eles adoram fazer alguns comentários. Então, procurem aquilo que vocês acham mais adequado para a turma de vocês, né? Vai de cada um também saber em que ambiente está. Eu digo isso porque uma vez a gente estava assistindo um filme, né? E a guria, e no filme, um filme bobo, ela tira o sutiã, assim, ela tira, o biquíni cai e mostrava o peito, né? Ah, meu Deus, foi um falatório na escola. Então, vai muita gente conhecer com quem que a gente está lidando ali. Aí tem bastante coisa aqui para furungar. Né? De repente, eu posso mostrar uns e não mostrar outros, tudo bem. Mas é importante que vocês mexam aqui e vejam que é possível, dentro de vocês, fazer as coleções de vocês. Deixar salvo para essa aula. Tá? Aqui, ó, deixa eu mostrar, deixa eu ver se mostra as minhas coleções. Coleções. Ó, eu tenho algumas que eu... Não, essa não é minha. Página inicial, temas, experimentos, artistas, configurações. Vamos na página inicial. Aqui acho que está nos favoritos, ó. Aqui em cima nos favoritos. Sim, ó. Eu tenho esses aqui como favoritos, ó. Então, se vocês salvam como favorito, fica nesse local separado ali nos favoritos, ó. Eu tenho Monet, eu tenho Van Gogh, eu tenho uma apresentação do Harry Potter e eu tenho mais Van Gogh aqui. Tá? Então, dá para deixar separado dessa forma, mas o link manda vocês para essa pesquisa de self-portrait. Então, solicite anteriormente que os alunos tragam um espelho para a aula e tinta têmpera ou guache, aí vai de cada um, tá? Proponha uma autoobservação, cada um olhando-se com atenção no espelho. Depois da observação, todos vão tentar se autorretratar com tintas e têmpera. Com tinta têmpera, se vocês conhecem outra tinta que vocês usam, usem. Não precisa ser têmpera ou guache, eu que não conheço outras, tá? Mas era só para ressaltar que é a tinta que criança usa. Aula 3. O autorretrato e a selfie. Os vídeos a seguir, não precisa mostrar todos, tá, gente? Vocês podem selecionar. Também é aquilo que eu disse do que eu conheço da turma. Se eu acho que, ok, mostrar os vídeos, ok. Se eu acho que tem que ser um, porque senão vai dar falatório depois, né? Porque, assim, nas escolas privadas que eu trabalhei, tudo era motivo de falatório, né? Foi bem complicado. Então, assim, as selfies as 25 selfies mais perigosas de todos os tempos, aqui as amazing,
né? Aqui ela está ensinando como fazer a selfie perfeita, tá? Então, estimule os alunos a fazerem selfies, procure fazê-los trazer o celular para a aula nesse dia, em diversos ambientes e diversos modos, porque se a gente está falando de autorretrato, e na aula anterior eles se pintaram, se olharam no espelho, pintaram, agora é a hora da selfie, né? E sem medo de fazer selfie, né? E esse momento é tão rico, gente, pode parecer bobo, mas é tão rico que a gente consegue identificar direitinho os alunos que têm problema com a autoimagem, né? E isso é importante, né? Muito importante. Aula 4, a selfie e edição de fotos. Estimule os alunos a selecionar as melhores fotos tiradas na aula anterior e pegarem qualquer ferramenta de edição, pode deixar colorido, pode deixar verde, azul, vermelho, mais bonito, mais feio, botar bigode, cabelo, o que eles acharem interessante. Deixa livre essas ferramentas de edição e se preparem para dar barrigadas de riso, porque eles são criativos. Faça com que os alunos selecionem quais fotos irão ser apresentadas na mostra de histórias das selfies na próxima aula. Inclusive, eles poderão fazer uma comparação com os autorretratos aprendidos. Colocar uma foto deles que está com a mesma pose de algum autorretrato estudado. O que acontece? Como é que eu fiz quando eu fiz? Eu disse que quando eles, para não ficar assim, porque lembra que eu comentei com vocês que a minha escola era bem, né? Então, para não ficar assim, eu vou passar o período inteiro tirando selfie, olha só que barbada a minha vida, né? O que eu fiz? O que eu pontuei com eles? Eu pontuei o seguinte, que eles tinham que escolher 5 autorretratos que a gente estudou, 5 imagens de autorretrato que a gente estudou, e fazer uma pose semelhante ou parecida, né? E podiam editar de qualquer jeito que eles quisessem. E no dia da exposição, eles botavam a original e a imagem que eles fizeram, a releitura deles, a gente chama de releitura, tá? Aliás, as 3, eles botavam a original, a releitura de tinta e a releitura em imagem. Fazia os 3 e o nome do artista, né? E aí eles fizeram Mona Lisa, olha, foi uma loucura. E aí, assim, claro, quando as famílias vêm, quando a escola vê para que está sendo realizado o trabalho, aí chove elogios, né? Mas enquanto estamos fazendo o trabalho, chove críticas, porque ninguém para para te perguntar o objetivo do trabalho. Por isso que eu pontuo com vocês que tem esses mimizentos aí que ficam achando problema em tudo, que é bom ir explicando qual é o objetivo do trabalho para os alunos, para eles saberem dizer. Então, eles fizeram essas três obras, assim, né? Aí, por exemplo, tinha um nome lá, Davi Borges, tá? Aí tinha o Davi Borges, escolheu a Mona Lisa, aí tinha o autorretrato dele, e depois a imagem dele imitando a Mona Lisa com edição, tá? Um exemplo. Aula 5. Mostra da história das selfies, esse dia vai ser o dia da mostra, tá? O projeto 3 é os 5 sentidos. Eu procurei fazer coisas bem diferentes, gente, para todo mundo ser contemplado. Não só a primeira série, primeiro ano, não só segundo ano, não só terceiro, não só quarto, não só quinto. Que todo mundo se sentisse contemplado dessas 5 turmas, né? Os 5 sentidos está relacionado, 5 sentidos, feelings, actions e body. Inicia a aula com a seguinte música, eu não posso mostrar, senão o YouTube me derruba depois, né? Mas é uma música bem direitinho, bem bonitinha dos 5 sentidos, então eu sugiro que vocês assistam, é bem legal mesmo. E aí é dos 5 sentidos esse, mas a gente começa com a aula na visão, ó. Faça o seguinte teste com os alunos, quão bons são seus olhos? É bem legal esse teste, gente, bem legal, e os alunos se envolvem. Brinque de Where is Waldo. Vocês lembram onde está o Wally? Pois em inglês ele é o Waldo, né? E aqui tem o quiz, esse aqui eu posso mostrar. Na verdade, o site do Wally mesmo, ele tá fora do ar. Eu não consegui achar. Aliás, eu consegui achar, mas vi que ele tá fora do ar, ó. Daí, clique here to begin. Aí a gente clica aqui, ó. Aí, quando fica verde aqui, tu pode começar. O Wally tá ali, ó.
Gente, aqui, ó. Tá ali, ó, o Aldo. E aí, tu vai em Next Quiz. Só que daí é outro assunto, tá? Mas igual todos estão usando a visão, olha ali, ó. Eu achei esse legal também. Que aí tu diz aqui, ó, tu clica em Play Quiz, tá? E aí ele te dá o nome das coisas, né? Por exemplo, tu clica em Violin, e aí depois lá tu clica em Violin também. Eu não sei onde tá. Nem sei porque eu escolhi o Violin. Gente, é difícil mesmo. E é legal. Porque quando é muito fácil, os alunos nem curtem, né? Mas, enfim. Ó, se eu clicar errado, ele deixa vermelho, ó. Ah, tá. Eu tenho que clicar primeiro aqui, eu acho. Deixa eu ver. É, primeiro aqui. Ah, tá ali, ó. O Octopus. Cadê? Muito legal, aí eu perco. Aqui, ó, viu? Aí ficou verde, ó. Eu clico primeiro ali, ó, Mickey, e aí depois aqui, ó. Aí fica verde, aí eu acertei, ó. Aí depois, na verdade, isso aqui são só esses dois quizzes, não tem mais. Mas é legal, né, para testar a visão deles. Depois disso, conversa sobre a importância da visão. Aula 2, esses sentidos, ele não é um projeto para aprofundar. É um projeto, assim, ou para introduzir o assunto, ou para finalizar um assunto, tá? Porque ele vai te dar um fechamento, ou ele vai te dar uma introdução. Ele é um projeto mais, ou quem sabe de revisão, se tu já trabalhou isso. Pode ser de revisão também, bem tranquilo. Inicie com os alunos os seguintes vídeos. É muito legal esse vídeo, gente. É muito legal. Eu botei 2, tá? E tem um deles que daí ele diz assim, que é para cachorro, que só cachorro ouve, e eu começo a ouvir exatamente no ponto onde começa a pessoa normal. É muito legal, tá? Escolha um vídeo que vocês acharem mais apropriado. Distribua uma folha pautada para os alunos, coloque um dos vídeos abaixo e espere para eles anotando o som que estão ouvindo. Também fiz essa atividade. E aí tu põe, e assim, os meus alunos são falantes demais, então eles ficavam, ai, uma buzina, ai, não sei o que, uma descarga, ai, chatos, né? Mas o ideal, com essa experiência eu observei, que o ideal é pedir para eles ficarem em silêncio e não comentarem, tá? Por quê? Porque um diz buzina e todos vão lá e escrevem buzina na folha. O outro diz, ai, descarga, todos escrevem descarga. E quando tu pede para eles não falarem o que eles estão escutando, para eles só escreverem, e aí, geralmente, eu coloco essa atividade no meio da gincana, eu disse que quem falar vai perder ponto na gincana. Cada um ouve uma coisa diferente, claro, quando é muito evidente, que nem uma buzina, não, né? Mas sons estranhos, um diz que é um martelando, o outro com um serrote, não sei o que, eles ouvem coisas diferentes, gente. E aí, a partir daí, a gente consegue fazer uma reflexão com os alunos. Por quê? Porque aquilo que é óbvio para mim não é óbvio para ti. E aí a gente começa assim, olha só, é o mesmo som, todo mundo ouviu o mesmo som, e as pessoas ouviram 3 coisas diferentes, então a gente tem que parar de achar que as coisas são óbvias, que nem tudo é, né? Dá para fazer uma reflexão bem legal com eles. Ó, aí eu botei vários, também tem Guess the Animal, ó. Vários mesmo. E Guess the Disney Songs, ó. Aí vocês escolham aquilo que vocês acharem legal. Aí na aula 3, o tato, né? Selecione diversos objetos, brinquedos, utensílios, materiais que possam ser colocados numa sacola escura. Vendar os alunos e botar em mãos. Gente, é tão importante fazer isso com os pequenos. Não é brincadeira, não. Tu pega com eles uma coisa simples, que nem isso aqui, ó. Tá? Uma fita. Eles ficam. E a gente começa a perceber como é importante desenvolver o toque, como é importante a gente desenvolver, de tapar um sentido para poder desenvolver o outro.
Porque às vezes é a coisa mais simples do mundo, como um carregador, e eles ficam apalpando horas e não sabem o que é. É incrível isso, vocês vão se surpreender. Tá? Aí essa aqui também, nossa, essa ainda é mais desafiadora. Oi, Jane. Oi, Anne. Essa aqui, ó, vocês pegam e vendam um e fazem eles apalparem o rosto. Agora na pandemia não dá, né? Mas depois vai dar. Pegar o cabelo, pegar o brinco, tá? Eles não se reconhecem, né? E aí eu botei outras ideias usando o tato, né? Objetos ásperos, macios, fofos, peças de roupa, produtos de higiene. Se a tua turma for mais desenvolvida, se a tua turma for mais esperta, tem que ser coisas mais difíceis, tá? Materiais tecnológicos, fone de ouvido, webcam, mouse, celular, controle remoto. Materiais escolares, objetos em formatos... Opa, parei de compartilhar. Objetos em formatos... Oxe, peraí. Em formatos diferentes. Tá? Aí aqui, ó. Deixa eu apresentar de novo. Jogos em madeira e plástico, bonecos de plástico, bonecas de tecido, ursinhos de pelúcia, brinquedos do Kinder Ovo, miniatura, peças de mobília de brinquedo. A Poli, por exemplo, né? Mobílias de brinquedo, móveis de brinquedo da Poli, por exemplo. Talheres, potes, utensílios domésticos de cozinha, tipos de papel, peruca, óculos em diversos formatos. Sugestões que eu coloquei aqui para vocês colocarem dentro da sacola e se surpreenderem como eles têm dificuldade, né? Por que eles têm dificuldade, gente? Quem é que sabe me dizer? Porque o trabalho deles é só clicar na tela, não é pegar uma coisa com a mão e sentir. Entenderam? Olha a significância, né? Olha que significativo esse trabalho, porque eu tô aqui, ó, o dia inteiro pi, ou simplesmente assistindo. Quando eu pego alguma coisa na mão vendada, eu não sei o que é. Significativo. Aula 4, daí, né, o olfato. Mande uma pesquisa para casa. Quando mandar, já manda do paladar e do olfato, tá? Pergunte aos familiares quais são os cheiros, gostos favoritos das crianças, de que elas têm alergia, do que gostam de comer, do que não gostam, tá? Selecione diversos produtos e alimentos que não trarão problemas aos alunos, como shampoo, condicionador, desodorante, talco, álcool gel, frutas, biscoitos, alimentos. Sabão, sabonete, pasta de dente, sachê. Divida os alunos em equipes, venda eles e façam eles cheirar. Se o tato é difícil, gente, o cheiro, assim, ó, não é para qualquer um, tá? Lá pela ação, os alunos não conseguem começar a se confundir com os cheiros. O que eu faço? Eu levo um copo que nem esse, tá? Aqui tá com refrigerante, mas eu coloco até aqui onde está a borda aqui, ó, do meu copo, eu coloco pó de café. Quando o aluno se sente confuso, ele dá uma cheirada naquele pó de café, tá? Que o pó de café parece que limpa os cheiros, tá? Depois disso, faça um levantamento com os alunos, quais as equipes que têm os melhores cheiradores, né? Faça um cartaz com os alunos dos itens cheirados, os mais acertados e os mais errados. O que eles acertaram mais, o que eles erraram mais. Aula 5 é o paladar, né? Aproveita, ó, botei e mande uma pesquisa para casa. Quando vai de um, ela faz de outro, tá? Venda eles de novo e façam eles experimentarem, né, os alimentos. Se vocês forem trabalhar fruta, vocês vão se surpreender que eles não conhecem gosto de fruta. É incrível. E agora o projeto 4 são experimentos científicos, tá? Os conteúdos relacionados são feelings, actions, materials e results. A aula 1 é a Rainbow in a Jar, que eu posso mostrar. E aí tem o relatório disponível na aula 5, depois eu vou mostrar para vocês. É importante fazer relatório com os alunos, gente.
É importante a gente deixar os alunos fazerem relatórios, sim, para não ser uma surpresa mais tarde, por mais simples que seja um relatório do ensino fundamental. É importante a gente falar essa palavra, relatório, report, né? Ela explica passo a passo como faz, ó, gente. Passo a passo, material, tudo, né? Bem legal, ó. Bem legal o que tem que usar, ó, para ficar depois assim. Aqui o experimento, tá? Também. Esse aqui, não, esse aqui é no YouTube, não gosto de mostrar. Mas eu vou clicar e vou deixar parado para vocês verem. Ah, não é não, ó. Bom. Aqui, ó. Ela também mostra passo a passo, ó. Step by step. E aí tem o vídeo no YouTube para mostrar. Por isso que eu achei que era no YouTube. Ó, The Science Behind the Rising Water. Olha que legal. Eu achei top esse também. Na aula 3, o experimento 3, tá? Esse eu não posso mostrar porque tá no YouTube, mas é quando tu coloca a garrafa na água gelada, o balão faz assim, ó, pum. Quando tu coloca na água quente, ele levanta, tá? O experimento 4 é o Dancing Rice, ó. Também, ó, os arroz dançantes, tá? E aí os materiais, tudo explicado. Olha que legal. Tá? Super easy. O que mais? Na aula 5, o Elephant Toothpaste, isso aqui pega, assim, rouba o olhar deles, que eles ficam todos loucos para fazer isso aqui, tá? Também explicadinho aqui, né? Ó, o que tu precisa, especificados. E aqui, daí, eu botei 2 tipos de relatório. Esse é mais simples que o outro, tá? Aí também vai de vocês verificarem aquilo que é adequado para a turma de vocês, tá? Experiência, número tal, a data, o título, material usado, os procedures e os results. E esse aqui, ó. Esse é mais completo. Daí, por isso que eu já botei 2, gente. Porque depende da idade que eu vou usar. Faz muita diferença eu fazer uma experiência lá no primeiro ano e lá no segundo ano. O projeto 5 é esportes. Conteúdos relacionados. Actions, sports, corpo, né? Aula 1. Faça uma pesquisa entre os alunos perguntando quais os esportes favoritos deles. Inclusive, eles podem entrevistar uns aos outros. Tá? Eu coloquei um modelo de entrevista na próxima página. É isso aqui, ó. Escreva o nome do seu colega. What's your favorite sport? Why do you like it? What's your second favorite sport? What sports do you like to watch on TV? Esse bagulho em cima que eu não consigo ler. Vou fazer diferente. Ah, não tem mais nada. Tá? Para eles entrevistarem uns aos outros, porque, número 1, eu já estou promovendo o speaking, né? Após a entrevista, levante os dados dos esportes favoritos. É possível realizar um gráfico ou solicitar que os alunos preencham. Clique no botão abaixo para fazer uma cópia do documento para a realização do gráfico. Gente, por que eu fiz editável? Eu vou explicar para vocês, tá? Olha aqui, vocês vão receber assim, ó. Para vocês copiarem para o Canva de vocês têm que clicar em usar template. Quando vocês clicarem em usar template, vai copiar automaticamente para o Canva de vocês. Copiando para o Canva de vocês, vai ficar disponível para vocês editarem do jeito que vocês quiserem, tá? Eu que fiz, coloquei o link para vocês copiarem para o Canva de vocês, é só clicar aqui sem medo. E eu vou mostrar para vocês, aqui, ó, tá aqui ele, ó. Por que eu deixei editável? Porque talvez vocês queiram colocar outros esportes, vocês querem colocar outras cores, tá?
Vocês querem deixar a folhinha branca para não ficar com esse fundo cor-de-rosa. Porque o aluno entrevista e ele pergunta, what's your favorite sport? Aí a pessoa diz, sei lá, tênis de mesa. Aí ele pinta um quadradinho. Aí ele entrevista outro. Ai, taekwondo. Aí ele pinta um quadradinho. Ai, basketball. Aí ele pinta um quadradinho. Vai entrevistando todos e pintando quadradinhos conforme as respostas sim, os yes, né? E os no, ele não faz nada. Né? Por exemplo, do you like volleyball? Não pinta. Vai perguntando o favorito, tá? E daí se forma automaticamente um gráfico. Um gráfico simples, básico, mas que também é importante trabalhar com os alunos iniciais. Eu defendo trabalhar gráfico na educação infantil também, para eu não chegar em matemática lá, não sei em que série, e dizer, nunca trabalhei com gráfico, nem sei para que serve, não sei o que é isso. Eles vão criando base de entendimento, eles sabem fazer isso fácil. Eles vão criando base de entendimento, eu estou levantando dados, eu estou analisando dados. Claro que eles não vão dizer isso com essas palavras, mas vai sendo compreendido por eles mentalmente. Tá? A aula 2 é o voleibol. Leia as regras do vôlei, eu assisto um vídeo explicativo, eu coloquei aqui. Jogue uma partida de voleibol com os alunos e depois, gente, joguem voleibol com eles. Faça o modo imperativo. Pega a bola, vocês vão ler as regras, vocês vão praticar. Não precisa ficar um período inteiro jogando, faz uma partidinha, né? E faz eles falarem, né? Eles explicarem as regras, eles repetirem, enfim. Depois brinca de I Spy aqui, ó. Olha que bonitinho. Clicando aqui, vocês baixam, tá, gente? Para vocês. Deixa esse negócio sair da frente. Opa, parei de compartilhar porque aquele bagulho ficou na frente. Ó. É um PDF. E aí é só clicar aqui para baixar, tá, gente? Ó. E ainda tem um extra aqui depois. Ó, write down the number of each item that you found. Ó, bem legal. Depois, o basketball. Leia as regras do basketball ou assista um vídeo explicativo. O vídeo não está aparecendo aqui, mas ele está aqui. Tá? E se vocês colocarem... Ó, apareceu agora. Se vocês colocarem no YouTube, tem vídeo de basquete em inglês a dar com pau. Por quê? Porque é o esporte favorito americano, né? Então, tem para adolescente, tem para adulto, tem para criança, tem não sei o que. Olha, é recheado. Tá? Jogue uma partida de basquete e depois brinque de mini basketball. Aproveite para treinar a matemática das crianças, tá? Faz o cartazinho, se vocês quiserem produzir esse cartaz com eles, porque é super simples, né? Dá para o que eu faria, tá? Eu nunca brinquei com esse mini basketball, mas fiquei bem interessada. Eu faria o cartaz com os alunos, tá? E aí, assim, ó, eu faço um montão de perguntas, né? Por exemplo, what's your favorite color? E aí eles respondem, aí eles têm direito de pegar a bolinha e jogar. Então, eles vão responder a pergunta, jogar a bolinha. Para jogar a bolinha, você tem que primeiro responder a pergunta, tá? E aí eles vão somando os pontos que eles estão fazendo, conforme aqui o modelo. Aula 4, soccer, né? Mesma coisa, leia as regras do futebol, assista um vídeo explicativo. Jogue uma partida de soccer e depois crie uma mini mesa de pebolim com os alunos. Olha aqui esse exemplo, deixa eu mostrar para vocês. Ó, aqui tá exemplificado passo a passo como se faz, ó, gente. E pensa em aluno que vão amar isso aí. Pensa em aluno que vão amar fazer isso aqui. Depois nós temos o running, corrida, né? Conte a história das maratonas para os alunos, ou passe um vídeo. Crie um circuito de atividades, como no exemplo. Eu só botei o exemplo porque eu percebi que existem, não estou falando de vocês, tá, gurias? Mas eu percebi que tem muitos professores que não sabem
o que é circuito psicomotor ou o que for. Eles não sabem, tá? E eles acham que circuito é usado só para aula de educação física. Finalize o projeto falando sobre as coisas de cada um. Só um pouquinho, né? Deixa eu só tirar esse negócio na frente. Opa. Ai, gente, esse negócio não sai da frente. Peraí. Finalize o projeto falando sobre as preferências de cada um, sobre o que deu certo e o que não deu certo. É importante a gente falar com os alunos de fato como nós somos, né? Porque aluno tem mania, aluno e filho tem mania de achar que professor e mãe não erram, né? E a gente erra, a gente faz coisa errada. E eles precisam nos ver mais como seres humanos e menos como seres perfeitos. Tá? Sim, Janice, esse e-book vai ficar disponível, não está ainda, mas vai ficar disponível na área de membros. E o projeto 6, gente, o projeto 6 tem 15 aulas. Por quê? Porque eu fiz várias aulas todas sobre o mesmo tema, que é a leitura, porque eu acho que é um tema essencial, importantíssimo, porque os alunos não sabem mais ler, os alunos não sabem mais interpretar, a coisa está ficando gravíssima. Então, leitura é essencial. Então, eu me puxei para fazer 15 aulas, porque uma dessas aulas tem que dar certo e eles têm que gostar de ler. A gente tem que fazer uma retomada aí, um movimento nacional de retorno à leitura, especialmente pós-pandemia. Porque tem aluno que ficou sem aula, sem leitura, sem nada. E se faz imprescindível isso. Então, a introdução, primeiro, gente, não conta como aula, tá? Então, eu coloquei 10 sites que disponibilizam livros infantis em inglês. Eu testei todos, eu coloquei os melhores para vocês. A minha lista tinha uns 20 sites, mas alguns não funcionam, alguns trazem vírus, então eu peguei e selecionei os 10 melhores sites para vocês, que dá para baixar sem problema de direito autoral, livros infantis para crianças, tá? Então, esse é o primeiro, esse Children's Storybooks. É só clicar que vocês vão ser redirecionados ao site, tá, gente? E tem livro a dar com pau aqui, tá? Eu não vou abrir todos, tá? Esse é o Project Gutenberg. Esse projeto Gutenberg, desde que eu comecei a acessar a internet, ele existe, tá? E faz tempo. Esse aqui é o Getaway to the Classics, o 3. O 4 é o Amazon Bestsellers. Gente, todo dia na Amazon tem livro gratuito para baixar no Kindle. Todo dia. Todo dia. Eu botei o link aqui para vocês, tá? O 5 é o Free Children's Books, Stories e Books, tá? O outro é o Free Books Library, da Oxford também. Sempre tem coisa gratuita pela Oxford e pelas editoras. O 7 é o Children's Book Online, da Rosetta, esse. Esse 8 é o International Children's Digital Library. O 9 é o Free Children's Books for Amazon Kindle Daily. É aquele mesmo, só que esse eles baixaram os livros e disponibilizaram, que continua gratuito. Esse aqui é o Senseless Books. Esse, o bônus daí, né, para não ficar assim, sobrando aquele espaço, eu botei o bônus. Free Kind of Books Every Day. Livros gratuitos todo dia, né? Aí os links. Isso aqui que eu mostrei não conta como aula, é só a introdução, para vocês serem assim, ai, não sei onde baixar livro, ai, não sei o que eu faço, agora vocês sabem. A aula 1, tá? A reading, selecione a história que deseja trabalhar, faça a leitura de forma individual, depois no coletivo, misture as histórias, recorte início, meio e fim, embaralha, e os alunos deverão remontar as histórias, tá? As que eles leram. Para finalizar, faça uma interpretação textual. A 2. Na história também, faz a leitura individual, depois no coletivo. Coloque os alunos em círculo. Escreva no quadro perguntas referentes à história.
faça com que os alunos perguntem uns aos outros em ordem. Por exemplo, o João pergunta a Maria responde, pergunta para o Pedro responde, pergunta para o Joaquim. O Joaquim responde, pergunta para a Shirley responde, pergunta para a Jane responde, pergunta para a Ana Paula responde, pergunta para a Juliana responde, pergunta para a Letícia responde, pergunta para a Anne responde, pergunta para a Bruna, voltar no início, tá? Tem que voltar no início, porque aquele que começou, ele só perguntou, ele não respondeu. Parece tribobo, mas eles gostam de fazer isso. O objetivo da atividade é interpretar a história ou leitura de maneira que envolva toda a turma e os alunos participem ativamente na interpretação de texto. Aula 3. Selecione a história que deseja trabalhar, faça a leitura de forma individual e depois no coletivo, divida os alunos em grupos de no máximo 4 componentes, e essa dinâmica pode ser desenvolvida utilizando qualquer temática, e aqui eu fiz uma temática envolvendo temas ambientais, tá? O objetivo da atividade é promover a reflexão e o debate, tá? De forma lúdica. Selecione previamente uma história que possa ser dividida em 5 partes e que serão numeradas conforme a ordem do texto. Distribui uma parte do texto para cada grupo. Tá? Por exemplo, fez 5 grupos, tem 5 partes do texto, dá uma parte para cada grupo. Tá? O grupo lê entre si, depois o grupo elege um colega que será o leitor. Daí, cada representante do grupo faz a leitura, conforme a numeração, até que todo o texto seja lido. Todo mundo leu todas as partes. Daí, eles vão conversar sobre a história, se entenderam, se não entenderam. E aí, depois, tu entrega uma folha, e eles vão ter que escrever 2 ou mais palavras relacionadas ao tema debatido, porém, de forma que as sílabas estejam soltas, embaralhadas e sem acento, para não ficar evidente. Por exemplo, desmatamento, a árvore, desmatamento, tá? Assim, 2 palavras misturadas e assim, dessa forma que nem eu botei aqui. Aqui tem árvore e desmatamento. As palavras não podem ter aparecido no texto, mas necessariamente precisam estar relacionadas a ele. Ou podem ter aparecido, depende do objetivo de vocês, tá? Podem ter aparecido também. Seguindo a sequência do texto, cada grupo vai à frente mostrar a folha com as sílabas embaralhadas, para a turma tentar descobrir as 2 palavras que as sílabas compõem. Podem ser descobertas com bastante rapidez ou com indicação de pistas. Se vocês têm uma turma que é bem devagar no inglês, façam com palavras do texto. Se vocês têm uma turma que é avião em inglês, façam que não pode ser palavras do texto. Tá? Aí o grupo explica por que escolheu aquelas palavras e, para finalizar, solicita que cada um aponte o que achou de mais interessante na história. Tá? E o professor faz o fechamento. Aula 4. Selecione a história que deseja trabalhar, faça a leitura de forma individual e depois no coletivo, divida a turma em 6 componentes. O objetivo da dinâmica é aprofundar a leitura, discutir sobre o assunto, descobrir problemas, enfim. Explorar novas possibilidades, tomar decisões, avaliar o poder de argumentação da turma. Os grupos terão 16 minutos para discutir e cada componente terá 3 minutos para expor suas ideias sobre a história escolhida. Escolha uma história que seja relevante, que os alunos opinem ou aprendam com profundidade. Distribua a cópia das histórias para serem lidas e discutidas. Depois do debate, distribua para os alunos de cada grupo um número. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Aí faz com que todos os grupos se reúnam para eles trocarem as ideias do que já foi debatido. Tá? E aí depois eles apresentam que a conclusão eles chegaram depois de ter conversado com os colegas. E aí eles têm novamente mais 3 minutos para expor as ideias. Né? E aí depois faz um fechamento geral. Aula 5 seria um roleplay. Esse aí é um roleplay que dá sempre certo. Pega 2 alunos extrovertidos e faz com que eles entrem na sala de aula discutindo, combina com eles, né, que eles têm que discutir. E tu fica como professor, tu fica em silêncio assistindo, mas eles têm que discutir calorosamente, tá? E aí eles têm que dizer assim, tá, mas o que vocês acham desse absurdo? Qualquer tema relevante ou importante, que nem desmatamento, pode ser um. Permita que os alunos discutam por um tempo determinado previamente, combinado com os alunos e os atores. Depois de certo tempo, encerra a discussão e conta para eles que tinha sido tudo combinado com os alunos e se foi convincente. Partindo dessa conversa, estimule os alunos a dramatizarem suas dificuldades.
Cadê? Conversa. A dramatizarem suas dificuldades, angústias, problemas. Podem fazer algum sketch, podem apresentar. Tem um professor que fez um bem legal, gente. Ele começou a dizer, a ler, assim, numa folha, tudo aquilo que ele estava sentindo de angústia, palavras, né? Quem alguma vez já sentiu ansiedade, dá um passo para frente? Tipo aquele filme Escritores da Liberdade. Quem alguma vez já se sentiu sozinho, deu um passo para frente? Quando eles viram, todos os alunos tinham se movido. Aí eles escreveram num papel aquilo que eles estavam sentindo, eles foram na rua, na escola e queimaram. E teve um outro professor que fez o mesmo parecido, eles queimaram os papéis e eles escreveram uma carta para si mesmo do futuro e botaram uma cápsula do tempo na escola também. Bem legal isso. O professor pode aproveitar também e aplicar uma técnica de resolução de problemas com os grandes grupos, explicando que quando alunos tiverem problemas, devem aplicar essa técnica. A técnica é sentar e conversar, né, gente? Deixar eles desabafarem. Especialmente pós-pandemia vai ser importante. A aula 6 é convidar um autor de algum livro que vocês tenham lido, e aí eu acho que, assim, como tem bastante e-book, dá para pegar até alguém da comunidade, né, e fazer com que essa pessoa venha para a escola e os alunos façam perguntas. Ou pode ser online também. Vocês podem combinar com uma professora que vocês conheçam de inglês, que tenha feito um livro que vocês tenham lido com a turma, fazer online e fazer os alunos fazerem perguntas só em inglês para ela, tá? E aí os alunos vão, combina com um ou dois alunos para ir anotando informações importantes, e depois eu coloco até, né, reserva um mimo para o convidado. Mas, enfim, isso não é importante, é só para fazer o fechamento. A aula 7, história, né, faz a leitura no individual e no grande grupo, colocar o aluno em dois círculos, assim, o círculo grande está olhando para dentro e o círculo no meio, pequeno, está olhando para fora, entendeu? Então, eles ficam se olhando, tá? Tu vai escrever no quadro algumas perguntas relacionadas à história e um círculo pergunta para o outro. Um responde ou comenta. Tá? O objetivo da atividade é fazer a interpretação de texto. E é bem legal esse círculo grande e esse círculo pequeno e eles conversarem sobre a história. E aí depois tu pode trocar ou tu pode fazer girar. Eu faço para eles assim, gira, e eles trocam de lugar para poder conversar com outra pessoa. Aula 8, selecione a história que deseja trabalhar, faça a leitura de forma individual e depois no coletivo. Coloca os alunos em dois círculos. Tá, esse aqui está repetindo. Não está repetindo, não. A única diferença da atividade anterior é que nessa os alunos terão um novelo de lã. É igual à atividade anterior, só que tu vai dar um novelo de lã e eles vão fazer uma pergunta de cada vez. Por exemplo, assim, eu tenho uma pergunta sobre a história para Shirley, eu jogo um novelo de lã para elas, tá? E fico segurando um pedaço. Aí ela responde e joga para a Jane. Aí a Jane responde e joga para a Ana Paula, e cada um fica segurando um pedaço da lã e depois se forma uma cama de gato, é bem legal. E aí tu consegue fazer uma reflexão com eles do como que as informações circulam, porque daí fica uma cama de gato, assim, de novelo de lã bem legal. A 9, dividir a turma em 5 componentes. O voluntário escreve as perguntas no quadro, para que sejam discutidas. Os alunos vão indicando uns aos outros para responder. Tá? Bem simples. A 10. Dividir a história em pequenas histórias, e ter 5 componentes. Divida as histórias nos grupos para que eles leiam com bastante atenção a história escolhida. No momento da socialização das histórias, sorteia-se os grupos e a ordem da apresentação. O primeiro grupo é colocado separado da turma e é interrogado pelos demais colegas. Pode-se designar um moderador e um coordenador para que o debate, né, para que essa conversa não se estenda. Não silencie também. Pode pegar aqueles 2 alunos que são mais falantes, para eles terem sempre uma pergunta para eles, senão tu propõe, vamos conversar sobre a história? Vamos, eles ficam tudo silêncio olhando. Né?
E daí depois faz uma síntese com eles. A aula 11, tá? Coloque os alunos em círculo, escolha um objeto que eles devam passar, preferencialmente uma ampulheta de 1 minuto, tá? Tu pega, se tu tiver, se não, tu, sei lá, pega aqueles reloginhos, aqueles despertador. Então, tu pega a ampulheta e larga na mão do aluno e diz assim, fale 1 minuto sobre a personagem tal da história. E ele fica com aquela ampulheta na mão e vai falando. Quando termina, ele passa para o colega. E aí, se os alunos forem grandes, ele mesmo pode dizer, agora tu fala sobre o início da história. Se eles forem menores, tu que tem que orientar. Aí eles falam 1 minuto, passa a ampulheta de novo. Se for no online, dá para fazer a ampulheta online, né? O cronômetro online. A 12, selecione a história que deseja trabalhar, faça a leitura de forma individual e depois no coletivo, divida os alunos em grupos, pode utilizar as filas das turmas, né? Na sala de aula. Por exemplo, tem 6 filas na tua sala de aula, tu divide o quadro em 6, tá? E aí tu tira palavras da história que eles têm que escrever no quadro. Eles gostam disso, bem legal. E aí eles têm que escrever corretamente, tá? Vence o grupo que fizer mais acertos. Aula 13, o professor seleciona textos, preferencialmente que os alunos não tenham lido. Se a tua turma tem dificuldade, eles devem ter lido esse texto, tá? Atenção nisso. Se tu tem 5 grupos, tu faz 5 cópias. Tu coloca os textos fora da sala de aula ou no fundo da sala de aula, tá? E aí tu divide assim, tem 5 grupos, 5 cópias do mesmo texto. Ou de textos diferentes que têm o mesmo número de palavras, o mesmo tamanho. E aí, assim, um aluno é o escritor, é o escriba, e os outros alunos são os corredores, tá? De corrida. E aí, só pode estar um corredor em pé, os outros têm que estar sentados. Aquele corredor vai lá no texto, decora o início, vem aqui e dita para o escritor. Quando ele voltar, o outro corredor corre, vai lá, decora mais uma parte e dita para o escritor. O 3 e o 4. Nunca pode estar 2 corredores decorando ao mesmo tempo. E é importante, com o tempo, eles vão percebendo que eles precisam observar o que um decorou, porque senão eles nunca saem do início da história. Gente, essa atividade promete barrigadas de riso, porque é muito divertida mesmo. Para os meus alunos, os menores, eu fazia só frases, né? Para os bem pequenos, eu fazia só palavras. Eles tinham que botar a lista de palavras na ordem certa. Aí eu explico direitinho aqui como é que é. Será um corredor de cada vez, né? O primeiro corredor corre até o texto, decora o texto. Quando ele voltar, o segundo corredor já pode ir. Observe que na pressa em ser o primeiro, poucos alunos corredores ouvirão que o colega decorou e sairão correndo para decorar a mesma parte, fazendo com que seu fase dessa forma. Após a dinâmica, faça uma roda com os alunos e aponte algumas das suas questões, inclusive se eles escutam uns aos outros, né? A aula 13 vai ser uma parte de writing, né? Conversar com os alunos que eles sabem sobre a invenção e a história da escrita. Também tem uma criança falando aqui, bem legal, né? A história da escrita. Elencar em lista as partes mais importantes e chamativas do vídeo, fazer uma conversa informal, debater em círculos. Os alunos do círculo central respondem aos alunos que estão no círculo de fora sobre o vídeo. Aula 13, identificar os assuntos que os alunos gostariam de escrever sobre. Importante ressaltar que os alunos gostam de escrever para um público, não para o professor, tá, gente? Esse é o objetivo da escrita, é se comunicar, não é escrever redação para o professor. Não só escrever redação para o professor. Aí eu botei aqui os autores famosos de crianças, conversar com os alunos sobre a história de cada escritor, estimulá-los a pesquisar a história desse escritor favorito, podendo serem levados para o laboratório de informática ou enviado como tema. Aí aqui a sugestão de vídeo, tá? Os best-sellings de todos os tempos. Tá bom? Tá bom. Assim, gente, olha aqui, ó, chegou no 100, tá? Mas são 15 aulas, então eu vou abrir outro agora. Tá? Aqui, a aula 14. Não tem mais de 100 páginas esses books e virou 2 daí, tá?
Aula 14, escrita, parte 3, tá? Faça um planejamento com os alunos, elencando as ideias principais de cada postagem e história que desejam escrever, podendo ser individual ou em duplas. Combine com os alunos uma estratégia de lançamento e divulgação dos blogs, porque quando eles escrevem para os blogs, a escrita é muito mais fluida. Realizar as postagens dos textos, né? Independente sobre o que eles gostam de escrever, sobre o que eles vão escrever, eles têm que escrever para um público. E a última aula é fazer uma pesquisa de satisfação com todos que leram os textos dos blogs e analisar junto aos alunos os itens a melhorar e os itens que foram positivos, né? É muito importante ouvir a opinião deles. E o ensino fundamental 1 acabou, tendo 102 páginas no e-book. Gente, agora eu vou propor para vocês uma pausinha. E vou fazer o seguinte, tá? Como essa gravação vai ficar muito extensa, eu vou desconectar, tá? Vou ficar 5 minutos ausente e depois eu reconecto de novo nesse mesmo link. Para a minha gravação não ficar pesada, ok? Então,